O número de pessoas infectadas pela dengue no Brasil caiu 80% em relação aos 2 primeiros meses do ano passado. 3 estados, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, concentram 60% dos casos da doença no país. Para o Ministério da Saúde, a conscientização da população, as políticas de combate à dengue e a diminuição da quantidade de chuva no início do ano contribuíram para a queda. Segundo o levantamento, o número de registros de dengue em janeiro e fevereiro desse ano caiu 80% em relação ao mesmo período de 2013. Nos casos de morte pela doença, a redução foi de 95%. Isso se deve a um conjunto de medidas que têm sido tomadas de forma articulada pelos municípios, pelos estados e pelo Ministério, não só no campo da prevenção, mas no diagnóstico precoce, no tratamento adequado, no manejo muito bem feito dos pacientes em todo o país. Apesar da redução do número geral de casos de dengue no país, a maior parte dos municípios pesquisados está em estado de alerta. Os 3 municípios com mais casos de dengue são Goiânia, Lusiânia e Aparecida de Goiânia, todos no estado de Goiás. O estado de risco ou de alerta em uma comunidade é determinado a partir de um cálculo com base no número de focos do mosquito encontrados a cada 100 mil casas pesquisadas. É uma situação de alerta quando em cada 100, de 1 a 3,9 se encontrou, e é uma situação de risco quando em cada 100 casas que se procurou a larva se encontrou em mais de 4. Do total de 87 mil notificações de dengue registradas em todo o país, quase 23 mil foram em Goiás, estado que ocupa o primeiro lugar no ranking de casos da doença. Em seguida, vem São Paulo, com cerca de 16 mil. Minas Gerais vem em terceiro, com pouco mais de 14 mil registros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 50 e 100 milhões de pessoas são infectadas todo ano pela dengue no mundo. O mosquito se desenvolve em água parada. Para combater a doença, é importante evitar o acúmulo de água, por exemplo, em pneus velhos, vasos de plantas e garrafas PET.